Bom dia! Que Jesus abençoe o nosso dia. Que cada um de nós sinta ainda mais a presença de Deus em nossas vidas. Hoje, quarta-feira, dia da nossa videoaula de ciências, iremos hoje falar sobre hábitos alimentares. É um assunto bastante interessante. Vamos prestar atenção, aprender coisas que devemos levar para a nossa vida, certo? Para o nosso dia a dia, colocar em prática. Esse assunto está aqui, ó, livro de ciências de vocês, tá bom? Nas páginas 184, 185, 186, 187 e 188, tá bom? Preste atenção. Vamos aí, pega lápis, borracha, anota, volta o vídeo se for preciso, mas vamos aprender, tá bom? Vem com a Procarla. Do que nosso corpo precisa. Diversos fatores contribuem para conservar nossa saúde. Sabemos disso, né? Assim como o organismo precisa de oxigênio, necessita também de uma boa variedade de alimentos para os órgãos trabalharem bem. Por isso, o que comemos é fundamental. É de fundamental importância o que nós vamos comer, do que nós nos alimentamos. Comer muitas vezes ao dia um só tipo de alimento, como sanduíche, por exemplo, é ruim. Qualquer coisa que a gente venha ingerir, ou seja, comer demais, em excesso, é ruim. Nada em excesso é bom. Dificilmente esse alimento terá todos os nutrientes em quantidade adequada ao equilíbrio do organismo. Então, o que foi que a Pro disse? Qualquer coisa que a gente venha ingerir demais vai ser, né, ruim. Porque nós precisamos ingerir assim um pouco de tudo para suprir as necessidades do nosso organismo. O segredo é manter uma dieta que, no conjunto, ofereça um bom balanço de proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas, minerais e fibras. Nós só conseguimos isso variando bastante a alimentação. Olha que imagem bonita, colorida. Então, o nosso prato, geralmente, das nossas principais refeições, tem que ser colorido. Ingerir bastante fruta, verduras, água, não é isso? Então, vamos ver aí, aprender um pouquinho mais sobre a nossa alimentação. Os alimentos são ricos em vários nutrientes, que podem ser classificados em grupos diferentes. Vamos ver aí, carboidratos. Eles são convertidos rapidamente em energia. Por causa disso, os atletas preferem alimentos ricos em carboidratos. Como exemplo, nós temos aí, podem até ver na imagem, macarrão, batata, sucos, doces e cereais. Se comermos mais carboidratos do que o nosso corpo necessita, o excesso ficará armazenado como gordura. Então, ele vai virar gordura no nosso corpo. Os açúcares, carboidratos geralmente com sabor doce, são encontrados na cana-de-açúcar, na beterraba, no milho, em várias frutas e em vários outros alimentos. E nós sabemos, né, que é muito prejudicial ao nosso organismo, né, comer em excesso, principalmente açúcar, os carboidratos, né? E no futuro pode desenvolver o quê? Uma doença chamada diabetes. Gorduras são a fonte de energia que o nosso corpo armazena com mais facilidade. Quando não estão sendo usadas, ficam em depósitos embaixo da pele. Entre os alimentos ricos em gorduras, incluem-se óleos, manteiga, margarina, nozes, leite integral. Então, nós vimos o quê? Que as gorduras em excesso ficam armazenadas embaixo da nossa pele. E é o que o nosso corpo armazena com mais facilidade. Então, muito cuidado com as gorduras. Proteínas são essenciais para a construção de novas células e particularmente importante
quando estamos em fase de crescimento. Elas consertam ou refazem as células que estão gastas ou ficam machucadas. Os alimentos considerados como principais fontes de proteínas são de origem animal. Carne bovina, de boi, aves, peixes e ovos. Mas os vegetais também as possuem, tá certo? Vitaminas. As vitaminas estão presentes em frutas e verduras. São obtidas através de alimentos, bebidas e suplementos vitamínicos. As exceções são a vitamina D, que é sintetizada no organismo em uma escala limitada, e as vitaminas B12 e K, que são sintetizadas pela flora bacteriana no intestino e não através, né, de frutas e verduras. Águas e sais minerais. E como não poderia faltar, temos a água, que se encontra na sua forma natural em vários alimentos, né? E se constitui como alimento fundamental do corpo, assim como os sais minerais, como o sal de cozinha, que é importante para o nosso organismo. Podemos dividir os alimentos em, então, vemos aí, né? Está falando aí energéticos extras, construtores, reguladores e energéticos. Aí nós estamos vendo uma pirâmide alimentar. Então, os energéticos, vamos começar, né, lá de baixo. São os alimentos ricos em açúcares e gorduras que fornecem energia e calor ao nosso corpo. Construtores, também chamados de plásticos, são alimentos ricos em proteínas necessários ao crescimento e à reposição do que foi gasto pelo corpo. Em caso de ferimentos, são as proteínas que reconstituem os tecidos, viu? É o que faz, né, a nossa cicatrização da pele. Reguladores. Contém vitaminas e sais minerais. São alimentos ricos em sais minerais e vitaminas que conservam o bom funcionamento do corpo e evitam certas doenças. E aí vocês vão ver na imagem, né, exemplos de cada um desses que a Pro falou aí para vocês. Vamos falar também sobre obesidade infantil. Muito importante, né? Principalmente aquele na infância. O excesso de peso em crianças está, muitas vezes, relacionado ao aumento do consumo de alimentos com muita energia. Então, cachorro-quente, refrigerante, pizza, sanduíches, né? Biscoito recheado, salgadinhos. Então, tudo isso contém muita, né, energia. Então, quando as crianças comem esses alimentos, que são pobres em vitaminas e minerais em grande quantidade, além de prejudicarem seu crescimento e desenvolvimento, as crianças ficam expostas ao risco de desenvolver o que? Obesidade, ou seja, ficar acima do peso. A obesidade em crianças pode determinar outras doenças ou complicações de sua saúde. Ela pode ter aumento da pressão arterial, que é chamada hipertensão arterial, e elevação de seus níveis de colesterol e glicose. Colesterol é de gordura no organismo, né? E a glicose do açúcar no sangue. O peso em excesso sobrecarrega o corpo, provocando dores e dificuldades para se movimentar, levando até mesmo a uma modificação na postura. Já começa a mudar sua postura, não tem mais uma postura correta devido ao seu excesso de peso. É preciso equilibrar todos os alimentos e criar o hábito de comer sempre verduras, muito importante, legumes, carnes, leite e seus derivados. Esse tipo de alimentação nos ajuda a ter uma boa saúde, sem contar que ficamos fortalecidos contra várias doenças que podem prejudicar o nosso organismo. Então, nós devemos pensar assim: tudo que nós comemos, né, vai ter uma função, vai nos ajudar
ou em excesso, ou a falta, vai prejudicar o nosso organismo. Então, vai prejudicar a nossa saúde. Nós temos que pensar direitinho o que é que nós estamos comendo, né? Se são coisas saudáveis, né? Se está rico em gordura, se é rico em açúcar, porque tudo em excesso vai fazer, né, mal ao nosso corpo. Assim como a falta também prejudica o nosso organismo, a nossa saúde. Muitas vezes, a obesidade, né, em crianças não é só porque ela é fraca, porque ela não tem força de vontade, não. Ela precisa de ajuda, ela precisa se conscientizar, precisa mudar seu hábito alimentar. E a pessoa mais indicada para ajudar nisso aí é o ou a nutricionista, tá certo? É quem estuda e entende profundamente, né, com mais precisão sobre esse assunto, para adequar direitinho a nossa alimentação. Então, espero que vocês tenham gostado, aprendido, entendido e coloquem em prática um hábito alimentar saudável. Super beijo da Pro, desejo um excelente dia para vocês.